Eu acredito que o Brasil não tem isso. Ele namora o precipício e dá um passo para trás quando ele chega. A gente sempre volta. Olá, estamos começando o Papo, Café e Lucros do mês de outubro de 2021. A conversa acontece hoje aqui na Carmela Patisserie, em São Paulo, e eu tenho o prazer de receber a Caroline Rosa, sócia da Genial Investimentos, e o Felipe Monteiro, head de investimentos da Vitrio. Bem-vinda, Caroline. Bem-vindo, Felipe. Obrigado, Giovana. Prazer estar aqui. Bom, para a gente começar, eu já vou perguntar qual foi o investimento de outubro. Bom, vamos lá. Acho que a gente, quando fala sobre investimentos e o mês, numa mesma frase, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Porque quando a gente fala dentro do mês, a gente fala de especulação. Então, claro, existe possibilidades dentro do mercado e, enfim, a volatilidade, na verdade, qual foi o investimento? Qualquer um que tenha volatilidade, se você pensar em especulação. Mas, falando de investimentos, pensando aí no longo prazo, a gente sabe aí que com toda essa tendência aí de alta nos juros, com certeza investimentos pós-fixados, né? A gente vê, inclusive, uma curva de juros podendo chegar até 12%, já tem diversos ativos já precificando isso. Então, sem dúvida, pensando em longo prazo e pensando em segurança, ativos aí relacionados realmente à taxa de juros a pré-fixados. Concordo com a Carol. A janela de um mês é um período pequeno para a gente falar, é mais ruído do que alguma coisa, as coisas variam mesmo, intervalos pequenos. Mas falando de investimento em si, acho que não tem como não falar das criptomoedas, que foram o investimento do mês de outubro. A gente teve um fato marcante no mundo das criptomoedas, que foi a primeira listagem de ETF na Nasdaq, de uma ETF de cripto. E isso fez com que a cripto andasse. Esse cenário inflacionário mundial, não só brasileiro, faz com que as pessoas corram para a criptomoeda, que tem uma oferta limitada. Então, tudo que foi vinculado à inflação tendeu a andar bem. E incluo criptomoeda, incluo commodities, o petróleo andou muito, está batendo recordes históricos, prata andou muito, subiu 15% no mês, o Bitcoin subiu 42% no mês, o petróleo subiu 11% no mês. Então tudo que é vinculado à inflação foi o investimento do mês. As criptomoedas, só fazendo até uma observação, elas têm chamado muita atenção, atraído, né, os olhares, né, de muitos investidores. Tem ainda uma certa cautela em relação a isso, sabemos que tem a questão da necessidade de uma regulação, então acho que tudo está caminhando para que com o tempo isso vai de fato acontecer, porque eu vejo que é um movimento muito crescente, né? É impossível que isso não caminhe para uma regulação, né? Sim, o Banco Central tem estudos, tem grupo de trabalho para regular as criptomoedas aqui, e no mês de outubro, ou foi no meio de setembro, mas pegou o movimento de outubro, El Salvador foi o primeiro país a legalizar as criptomoedas. E hoje tem mais gente com criptomoeda do que com conta bancária em El Salvador. E a experiência tem sido muito positiva. Então, tenho certeza que os bancos centrais do mundo estão de olho na experiência de El Salvador. O Uruguai também, né, já tem um processo também avançado aí, já acho que deve estar na terceira etapa, né, enfim, de regulamentação, né, Sim, das criptos. Acho que é um caminho sem volta. Já passamos um pouco da fase de duvidar e acho que é um caminho sem volta. Claro, sempre uma parcela pequena do patrimônio em algo mais especulativo. Sim, a regra de ouro, né? Regra diversificação sempre. Sem dúvida. E lembrando que a nossa bolsa agora também já tem ETFs listados, né? Que fazem realmente, você consegue consolidar tanto uma classe, né, de diversas criptos, né, que é o caso da Hash 11, por exemplo, que eu tenho na minha carteira também, assim como o Bit11, enfim, já existem diversos ETFs listados na B3 para que você tenha acesso também a essa classe de ativos de uma forma regulamentada e, enfim, a gente sabe que isso traz muito mais segurança para o investidor, principalmente aquele que já está habituado a investir por meio da nossa bolsa. Eu, inclusive, sou uma idealizadora disso, participei bastante ali com o pessoal da Hashdex, então é isso, aquela pequena parcela ali de 1% até no máximo 5% na carteira, mas que faz todo sentido principalmente num ponto aí que você trouxe atenção pra gente, que foram realmente as máximas históricas aí, inclusive do Bitcoin. E pensando, né, nesse cenário que a gente está vivendo, inflação em alta, taxa de juros em alta, toda uma tensão envolvendo política, né, as pessoas assim vivendo esse momento de turbulência. Outubro não foi diferente, né, muitos fatos, muitas notícias que
provocaram inclusive alguns tombos, né, do Ibovespa e de algumas ações, enfim. Teve algum fato, pensando no mês de outubro especificamente, um dia que vocês tiveram aquela sensação, nossa, hoje foi difícil, hoje a gente teve que ralar para, enfim, acalmar aí os clientes, né, dar um retorno. O que vocês destacam desse mês de outubro efervescente aí? Bom, Quer pegar? Vamos lá. Sem dúvida alguma, PEC aí dos precatórios, né, decorrente também da questão do Auxílio Brasil. Então, a gente sabe que o Auxílio Brasil, a gente está aí pensando numa estratégia de curto prazo, né, de 1 ano, que a gente sabe que está muito mais ligado, né, sabe não, né, mas a gente entende que é muito mais ligado a questões políticas do que verdadeiramente sociais. Então, foi algo que, assim, preocupou extremamente os investidores, né, tanto que não é só por questões de quanto isso vai impactar o nosso caixa, mas sim porque você acaba perdendo realmente a credibilidade do mercado de modo geral quando a gente fala na questão de realmente atingir ali o teto de gastos, né? Extrapolar o teto de gastos. Então, sem dúvida alguma, eu acho que sim, se eu pudesse pontuar, para mim, esse foi o que realmente causou o alvoroço nos mercados. Enfim, a gente vê aí a nossa bolsa correspondendo diretamente a isso. Concordo com a Carol. E acho que mais do que a questão do auxílio em si e do furo do teto de gastos temporário, é a mensagem que isso passa. E aí o mercado começa a precificar a mensagem, não só o furo em si no teto, mas a mensagem de, ok, esse é o primeiro, e depois o que vem. Então acho que essa questão do Auxílio Brasil e dos precatórios é o que ditou o ritmo do mês de outubro. E destaco semana passada, em especial, que teve a demissão do pessoal do Ministério da Economia e a possível demissão do Guedes. Foi um dia que a Bolsa deu uma afundada boa, depois o Guedes fez a live com o Bolsonaro falando que fica. Calmando, e aí ela acalmou, mas é semana difícil, é porrada de todo lado e não tem muito que... você tem que ter um trabalho de separar ruído e sinal. Os clientes, investidores, eles ficam nervosos, mas tem que saber separar ruído e sinal. Quem tivesse vendido com a provável demissão do Guedes, quando o Guedes falou que fica, ela recuperou e subiu 3% em 1 hora. Então é difícil você acertar o timing. Pensando nesse dia especificamente da debandada da equipe econômica do Ministério da Economia, teve alguma ação, algum setor que vocês tiraram da carteira ou então consideraram tirar por conta disso? Você já explicou mais ou menos que é difícil tomar essa decisão, mas o que apareceu nesse dia como possibilidade de remanejo aí na carteira? O que a gente mudou de outubro para cá e já vinha mudando desde setembro e agosto são as empresas techs, as empresas de crescimento, que tem um fluxo de caixa muito esticado, que precisa vender algo que só vai se materializar em 2025, 2026. Quando você tem um cenário de juros de 2%, o carrego do CDI não vale a pena, ele é muito baixo. Então as pessoas começam a fazer as apostas em empresas de crescimento. Então foi um momento muito favorável para as techs, quando a Selic caiu muito. E hoje a gente está no oposto. Empresas mais de crescimento, falando em bolsa, empresas mais de valor, empresas de bancos, empresas exportadoras. Acho que essas empresas têm que ter mais na carteira e dólar sempre. E acho que está até trazendo para o lado oposto da coisa, né? A gente sabe que os fundos imobiliários aí eram os queridinhos, né? A gente teve todos esses ruídos, possibilidades de realmente taxar ali os dividendos, mas muita gente também é um pouco preocupado, né? Porque era tão atrativo? Porque a gente tinha uma expectativa de taxa de juros baixa, eles pagavam bons dividendos, né, ali mensalmente, então de 8%, 9%, então era super atrativo, e agora você vê que qualquer outro investimento muito mais conservador também consegue te entregar essa mesma rentabilidade. Então, também acho que os nossos clientes tiveram muita preocupação quando se depararam com esse cenário, mas é exatamente isso, né? Pensando no longo prazo, os ciclos, eles realmente retornam e é muito importante que eles realmente tenham cautela. Enfim, não se desesperem por qualquer ruído no mercado. A gente sabe que o mercado sempre, né, pensando aí estrategicamente, a gente é extremamente racional, a gente olha para números, mas a movimentação do mercado se dá, na verdade, pelo emocional, que é o que a gente vê o que acontece em um dia por questões realmente completamente de ruídos. E aí a importância de entender também sempre o perfil, né? Acho que a gente tem que falar um pouco disso, o perfil do investidor, entender como ele vai lidar com esses momentos, né? Então, acho que talvez possa até ser bacana vocês comentarem um pouco
nessa relação que vocês têm com os clientes, o quanto eu imagino que essa parte seja relevante, né, na hora de orientar e de traçar aí um plano, né, de investimento. Muito. A gente fala na Vitrio que uma ótima política de investimento, que no longo prazo é uma política arrojada, que vai dar rendimento, ela é pior do que uma boa política que o cliente entenda e fique naquele plano. Porque não adianta eu passar para ele uma ótima política e ele não dormir, e ele ter problema com aquela política. Ele vai querer desfazer no meio do caminho e no fim foi pior do que ele ter ficado na boa. E vai ficar insatisfeito. E vai ficar insatisfeito. Então é melhor você reduzir um pouco, às vezes, o arrojamento da carteira e ter uma boa política que o cliente durma tranquilo. E no final o medidor é ele, você está dormindo bem? Se está dormindo bem, é porque a política está adequada. E fazendo até um complemento com o que você disse, as pessoas se preocupam muito, né? Eu sou conservador, eu sou moderado, eu sou agressivo. Na verdade, eu digo que você não é, você está. Né? Então, a partir do momento que, claro, tem diversas variáveis, mas a partir do momento que você começa a ter mais conhecimento sobre aquilo, possivelmente o seu perfil de investidor ele vai realmente migrar para outras classes, né, moderado e agressivo, ao passo também que quando o mercado está em cenários como que a gente tem visto agora, de insegurança, né, como você tem realmente muita possibilidade de ter uma rentabilidade teoricamente até agressivo se a gente parar para pensar numa taxa Selic de 2%, né? Enfim, onde a gente está e onde a gente possivelmente irá chegar, você vê pessoas tirando um pouco das suas posições, saindo um pouco das suas posições de bolsa, por exemplo, né? Mas significa que bolsa é bom, bolsa é ruim, enfim, fundos, títulos públicos são bons ou ruins? Não. Eu acho que você primeiro, né, em primeiro lugar, precisa realmente entender qual é o seu momento de vida, né? Começando sempre pela fatídica. Você que está ouvindo esse programa aqui, né? Então escuta alguma coisa sobre investimentos. Ouviu falar muito na época de pandemia sobre a importância de ter uma reserva de segurança. Então, independente se você é trader e você tem um perfil extremamente arrojado, não importa. Esse momento é propício, você precisa, na verdade, pensar na sua reserva de segurança com um perfil muito mais conservador. Então, acho que é isso, entender o quanto das movimentações no mercado oscilam o seu humor e a sua vida familiar, financeira e tudo mais. Então isso é extremamente importante. E entender que você não é aquele perfil, você está aquele perfil de acordo com o cenário. Quando você tem um pouco mais de conhecimento, você sabe que, enfim, no curto prazo vai ter aquela movimentação, mas quando a gente olha aí para o longo prazo, vale a pena ter paciência. E o nome já diz, né? Uma reserva de segurança ou uma reserva de emergência. Então, acho que, né, tem que ser aí a busca, né, eu imagino por isso, e depois, sim, aí a pessoa vai arriscar um pouco mais, vai diversificar. Vocês têm alguma história, de repente, curiosa para compartilhar? Alguma situação que vocês lembrem? Agora me ocorreu, talvez, nessa negociação aí com os clientes e um case de sucesso, talvez, desse, né, enfim, cliente que mudou aí o seu perfil e conseguiu, depois, né, de pesquisa, orientação também de vocês, estudo, enfim, porque passa por aí, né, pela educação financeira também, né? Sim, eu acho que muita gente mudou o perfil forçadamente quando a Selic foi para 2. Porque você vivia de uma renda fixa de 2 dígitos, estava tudo tranquilo, não chacoalha, você tem aquela renda fixa. E aí quando isso vai para 2, e a Selic estava 14, saiu de 14 para 2, o rendimento dessa pessoa caiu 7 vezes. Então ela teve uma mudança de perfil forçado, porque não faz mais sentido ganhar 2%. Você pega principalmente quem vivia de renda, né? Imagina. Quem vive de renda, principalmente quem vive de renda. Então precisou correr um risco que naquele momento ela se sentiu, como a Carol falou, ela não é, mas ela está nesse momento arrojada, topando fazer isso. E agora você vê a migração, é engraçado você ver os clientes, você vê a migração agora de novo para a renda fixa, porque vai voltar para o 14. Então na cabeça dessa pessoa que fez esse movimento e agora corre de novo para a renda fixa, ela fica apavorada com a bolsa. Porque na única tentativa que ela teve de sair da renda fixa, agora ela está correndo de volta para a renda fixa. Então é difícil, os perfis vão mudando mesmo. E é tão importante essa questão de educação e de entendimento, porque elas querem fazer isso exatamente no momento que a gente não aconselharia, né? Então a gente tem visto realmente a bolsa em queda, a gente está ali segurando para não ir para baixo dos 100 mil pontos e as pessoas querendo desfazer de posições nesse momento. E quando, claro, aqui não é uma indicação que deveriam não comprar, porque tudo que cai pode cair ainda mais, mas existem grandes oportunidades no mercado em momentos como esse. Então não significa que segura eternamente, não é isso que eu quero dizer para você, que você não é OGX, né? Quantos casos a gente tem aí que, se eu tivesse feito isso com esse ativo, mas eu
entendo que a partir do momento que você compra ativos, né, de uma forma responsável, pensando ali realmente no fundamento, nos fundamentos daquela empresa, a gente não pode deixar com que esses ruídos, principalmente de curtíssimo prazo, façam com que a gente simplesmente se desfaça de posições que podem ser ainda extremamente vencedoras. E assim, parece que é muito fácil, né, a gente falar isso, que está ali de dentro, mas é difícil para a gente, né? A gente que tem o nosso próprio financeiro também ali investido, como de cliente da própria casa e que, enfim, por momentos como esse, então é momento de cripto, então não, peraí, eu quero ser um pouco mais agressivo, então se você me sugeriu ali 2%, 5%, não, eu quero 20%, porque, pô, me disseram, ouvi o carinha ele falar que esse é o momento, eu vou colocar tudo ali. Não. Então, é entender que esses momentos é de extremamente cautela. Se você tem caixa disponível, por que não, quem sabe, comprar empresas, enfim, que não tenham mudado o seu fundamento, né? Você falou aí de alguns setores, inclusive a gente tem visto, né, o setor bancário, por exemplo, com grandes oportunidades que estão descontados, né? Essa semana também a gente está acompanhando muitos resultados também de empresas de banco, né? O Banco Inter, por exemplo, surpreendeu, o Santander. Então, existem muitas oportunidades. É claro, você tem que entender se é o seu momento para participar desse movimento, mas muito importante, não é o momento de... Claro, se tiver no seu plano, se você tem um plano, você segue ele, mas assim, a grosso modo, não é o momento de você simplesmente se desfazer das suas posições em bolsa e simplesmente agora migrar tudo para a renda fixa. Tem um dado importante, complementando o que a Carol falou, a bolsa, nos últimos 20, 25 anos, a bolsa tende a bater a mínima quando a inflação está no pico. Porque todo mundo espera que a taxa de juros vai aumentar, então, putz, para que eu vou correr esse risco se eu ganho 10% na bolsa? Só que esse é um movimento sempre ao contrário, porque isso já está precificado. Então você corre para a renda fixa, a bolsa já está no mínimo, não sei se está agora, se cai mais, mas ela cheira o mínimo. E aí você corre para a renda fixa e vai perder a recuperação. E aí quando a renda fixa começar a diminuir, porque a inflação foi controlada, as taxas de juros começam a baixar, essa pessoa volta para a renda variável. Só que a renda variável não está esperando ela no mínimo, ela já andou. Então você fica sempre nessa corrida alucinante e que é melhor às vezes esperar. Tem um caso icônico do mercado, tem um fundo lá fora que foi o melhor fundo de ações que já teve nos Estados Unidos, o melhor, um dos melhores, se chama Magellan, que foi do Peter Lynch. Entre 1977 e 1990, esse fundo subiu 29% ao ano. Uau. Não é reloginho, teve ano que caiu 50%, mas ele subiu 29% ao ano. Foi o melhor retorno da história dentro de 13 anos. O pessoal da Fidelity, que era quem fazia quem geria o fundo, fez um estudo quanto que o investidor médio ganhou. Porque 29 é cota sobre cota, é o fundo indo. O investidor médio que investiu no Magellan, ele perdeu dinheiro. Então as pessoas conseguiram perder dinheiro com o fundo subindo 29% ao ano, todo ano. Porque na hora que ele caiu 50%, todo mundo fala, o gestor não presta mais. É do burro ao gênio rapidinho, então não presta mais, eu saio. Aí ano seguinte ele recupera tudo. E aí você fala, agora esse fundo é bom, aí você volta. Então na média você perdeu dinheiro, porque você está sempre ao contrário. Então é um perigo, é o que o investidor precisa prestar atenção. Cautela, né? Cautela. Cuidado e informação, né? Sempre. Considerando que depois de 6 altas consecutivas, né, da taxa básica de juros, queria indicar que vocês indicassem algumas oportunidades em renda fixa, né? Imaginando que não vamos estimular que a pessoa corra, né? Não é isso, mas mostrar que existe esse cenário agora, essa indicação, e aí o que vocês recomendam nesse momento? A pessoa tem que ter renda fixa, principalmente quando paga 10%. Não é fazer a migração total, mas tem que ter um pé na renda fixa. O que hoje eu não gosto na renda fixa de pré-fixado, porque ninguém sabe onde vai parar a Selic. A semana passada o pré-fixado pagava 9, hoje paga 12 com o mesmo vencimento. Quem comprou a 9 falando, putz, tá ótimo, perdeu 12 uma semana depois, está perdendo dinheiro na marcação a mercado. Então o pré-fixado é difícil porque você nunca sabe o fim. A inflação pode descontrolar, a taxa de juros subir, não tem teto para os juros. Então ela pode descontrolar. Então pré-fixado, no momento como esse, eu não gosto. O pós, num cenário que a taxa de juros está subindo e não sabemos onde para, é bom. E todos os títulos e papéis vinculados à inflação. Porque você tem um cenário que você não sabe onde a inflação vai parar e você vai surfar a inflação e você tem aquela parcela de juro real garantido. E principalmente nos isentos.
LCA, LCI, CRA, CRI. E para essa parcela de isentos vinculada à inflação, a gente tem visto bastante acontecer e eu acho que é um investimento bom para o momento. E sempre falando de diversificação, câmbio aí é sempre importantíssimo Sempre para que você possa realmente redear ali a sua carteira. E só enfatizando o que você falou, criptoativos realmente sempre respeitando ali aqueles 2% no máximo. Também a gente enxerga como um grande potencial aí, não para os próximos dias, né, mas na verdade pensando aí até mesmo em longo prazo. Vocês observam uma movimentação, um interesse maior dos clientes, investidores em alocar dinheiro também fora do Brasil? Essa movimentação está de fato acontecendo? Para onde esse dinheiro está indo? No momento, quais são as grandes apostas aí? A gente vê o movimento brasileiro tem muito home bias, né? O nosso mercado financeiro é 1% do mercado do mundo. E se você fosse seguir a diversidade geográfica que o Brasil representa, deveria ter só 1% dos seus investimentos aqui. Claro que você mora no Brasil, tem outros fatores, você deveria ter mais. Mas a diversificação geográfica é imperativo para o investidor. Mas é difícil com o dólar a 5,70, 5,80, um dos maiores valores nominais da história. É difícil você convencer a pessoa que agora é o momento, ela sempre espera baixar. Esse ano o dólar bateu 4,90 em abril, maio. E aí, super hora de diversificar e regionalizar. Alguns investidores entendem, alguns falam, não, vai cair mais, então perde, a passagem sobe. É difícil. Mas saber a hora certa. Né? Saber a hora certa. E não tem hora certa. O dólar é a coisa mais imprevisível que existe. A teoria não conversa com a prática, são milhões de fatores que influenciam. E o dólar no Brasil, principalmente, porque a gente tem o risco fiscal. Aí o gringo fica nervoso, vai embora do Brasil. Então é difícil, mas tem que ter uma diversificação geográfica. E você não vai acertar o time. O que a gente recomenda é fazer isso em tranches. Pegar uma parcela, eu quero ter 10% do meu patrimônio fora, 20% do meu patrimônio fora, 5,70 que hoje está o câmbio, está caro ou está barato? Não sei, parece caro, mas o 5 também parecia caro e agora está 5,70. Então você faz em tranches para você não arbitrar o câmbio em 12 meses, 24 meses, você chega na sua alocação lá fora sem tentar especular com o câmbio. E assim, falando agora de possibilidade, né? Existem diversas formas de você fazer isso, né? Essa diversificação no exterior. Então, quem é louco de apostar contra os Estados Unidos, né? Essa potência. Então, por que não? E aí, sempre, claro, pensando ali no seu financeiro, na possibilidade que você tem, mas já existe a possibilidade de você investir diretamente, né, no exterior, tendo conta numa corretora fora, assim como também ter acesso a produtos realmente financeiros aqui. O Brasil, como a gente fala dos próprios BDRs, né? Apesar de você não ser acionista propriamente dito daquela empresa, mas a gente está falando realmente de ter uma exposição em câmbio. A própria, eu estou falando aqui de hash, mas o próprio que fala de cripto, você também tem essa exposição cambial. Tem diversos fundos de investimento também. Então, existem instrumentos extremamente eficientes aqui no Brasil também para que o investidor tenha acesso a essa diversificação. Se for pensar percentualmente, o que vocês indicam em relação à alocação no exterior? Depende muito do perfil do investidor, mas algo entre 10 e 1/3 do patrimônio. Tem gente que tem gasto fora, tem gente que quer mandar os filhos para estudar fora, tem gente que pensa em mudar de país, então precisa já ter algum rendimento em dólar e aí esse valor vai aumentando. Mas uma pessoa que mora no Brasil, vai ficar no Brasil, continuar no Brasil, acho que até 1/3 é adequado. Pensando agora que estamos em 2021, ano que vem teremos eleições, vocês já sentem uma movimentação, aí, uma preocupação dos clientes em relação a esse cenário? O que já tem de sentimento? Essa preocupação ela existe desde que o mundo é mundo e o Brasil não é para amadores, né? Então a gente está aí há um ano das eleições, a gente já especulando, né, quem vai ser o candidato, quem não vai ser. Eu acho que essa questão da PEC agora veio extremamente num momento super delicado, né, de pós-pandemia não, né, que a gente ainda está no meio de uma pandemia. Então, sem dúvida alguma, existe essa aflição ali por parte dos investidores, mas eu acho que o nosso trabalho, né, aqui tanto a Genial quanto a própria Vitro, a gente pensando aqui realmente no cliente final, a nossa obrigação, na verdade, é realmente tentar reduzir esses ruídos. Tá? A gente precisa realmente posicioná-los. Essa não é a vivência, né, de grande parte dos investidores. Ele é médico, ele é advogado, ele está olhando para outras coisas e por isso que é tão importante a gente realmente estar atento para poder, no final das contas é isso, reduzir
ruídos para o cliente final e poder direcioná-lo ali da melhor forma possível, sempre levando em consideração o seu perfil de investimento. É o que eu sempre falo, sem querer romantizar, mas é realmente pensando nos sonhos dele de curto, médio e longo prazo. Os investidores mostram preocupação com a eleição, está muito cedo para falar. Saem pesquisas, a maioria, se você pegar desde o período democrático do Brasil, a maioria das pesquisas errou um ano antes. Então é muito difícil, isso só faz ruído, é difícil dizer o que vai ser lá na frente, se vai ter terceira via, se não vai. Mas claro, os investidores ficam preocupados, sempre vem à tona a questão Brasil vai virar Venezuela, toda essa questão, preocupado com risco fiscal, etc. Mas eu acredito que o Brasil não tem isso, ele namora o precipício e dá um passo para trás quando ele chega. A gente sempre volta. Eu acho que independente do político, a gente hoje tem instituições fortes, hoje a gente está discutindo aqui o teto de gastos. Antes de 2017 não tinha teto de gastos, é uma coisa nova, não tinha Banco Central independente para controlar o cenário fiscal e poder dar um choque de juros de fato, era o presidente que controlava o Banco Central. Hoje ele é independente, hoje existe teto de gastos. E é uma sangria quando alguém fura o teto de gastos por um valor baixo, por um período temporário. Então acho que as instituições estão mais fortes. E independente de quem vença a eleição, eu acho que é difícil. A gente quase vive um semipresidencialismo já, né? Com a questão das votações, do jeito que foi. O Congresso ganhou muito poder. Então acho que independente do presidente, você precisa governar com o Congresso. E o Congresso não me parece querer quebrar o Brasil. Nubank acabou de protocolar o IPO nos Estados Unidos e também anunciou a BDR na B3. Como isso impacta aí já o mês de novembro? Agora foi o pedido de protocolo, tem um tempo até chegar lá, mas o Nubank é um case muito falado. E volta com o que eu falei no começo do caso das techs. O Nubank é uma bela empresa, tem 40 milhões de usuários, tem tudo para monetizar esses usuários, está expandindo internacionalmente, mas fez o primeiro lucro agora. O timing do IPO do Nubank, apesar de ser uma bela empresa, pode ser complicado pelo caso das techs. Não é só aqui que os juros estão subindo, lá fora também. E todas essas empresas que têm um fluxo de caixa para começar a gerar muito caixa lá na frente, quando você traz a valor presente, isso pode machucar o IPO do Nubank. Pensando agora já no mês de novembro, a gente vai ter aí festas de fim de ano, muita gente viajando. Dá para a gente falar um pouco de setores que talvez possam entrar aí no radar? Sim, eu acho que um setor, fundo imobiliário, como a Carol falou, ele sofre muito num processo de subida de taxa de juros. Muita coisa já está precificado, pode virar um ponto bom de entrada em fundo imobiliário em algum momento. E acho que a grande questão os que sofreram muito na pandemia e ainda não recuperaram, são fundos de shopping center. Shoppings vêm batendo recorde de venda, começaram a distribuir muito valor, muito recurso para os acionistas de novo e ainda não andou. Paga um dividendo muito bom, 7, 8% de juro real, é melhor do que qualquer CRI que a gente falou, com IPCA+, claro, tem volatilidade, mas eu acho que o setor de shopping center com esse final de ano e agora presencial, o Dória deve anunciar alguma coisa relacionada às máscaras, então acho que o setor de shopping center ele é especial agora para esse final de ano. E aí eu sempre estou aparecendo aqui já a porta-voz do apocalipse, né? Eu falo um pouco do que eu acredito que seja um pouco o contrário, né? A gente entra agora novembro, Black Friday, né? Onde geralmente a gente espera, né, que as varejistas realmente consigam queimar ali todo o seu estoque, né? Enfim, em relação ao que veio durante todo o ano, mas a gente, por conta da pandemia, viu que a gente não teve esse estoque para que a gente possa realmente queimar agora. Então, para a gente ficar atento, porque não necessariamente tem Natal, tem Black Friday, que as varejistas necessariamente serão boas oportunidades. A gente está aí na luta via varejo, né? Magazine Luiza, quem tem na carteira, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Então, para a gente também ficar atento em relação a isso aí, por conta principalmente do cenário pandêmico que a gente teve aí ao longo do tempo. 2021, um ano atípico, então, para Black Friday no Brasil. Eu particularmente acredito que sim. Também acredito. Uma pergunta final seria para vocês identificarem um ativo que pudesse entrar aí no portfólio dos clientes em novembro. Para quem ainda não tem, eu vou voltar aqui para falar ETFs ligados realmente a criptoativos. Então, acho que Hash 11 seria aí a minha aposta. Concordo, acho que Hash 11, QBTC, que são fundos ligados à criptomoeda, não só a Bitcoin, mas a outras criptomoedas que vão na esteira do Bitcoin.
E também ativos relacionados à inflação e dólar. Acho que o momento não é de pré-fixado, é um momento de volatilidade. Então, todos esses CRIs vinculados à inflação, criptomoedas, e para quem não dolarizou, acho que é momento de dolarizar. O dólar está caro, mas ano que vem é ano político. Pode ser que ele continue indo. E se não for, significa que o cenário Brasil andou muito, porque a descorrelação é boa. Então, se você colocar dólar na carteira agora e começar a perder nessa posição de dólar, você precisa olhar o todo, que provavelmente está ganhando muito na posição Brasil. É isso. Caroline, muito obrigada. Felipe, muito obrigada. Se quiserem ainda dar um recadinho aí final, e eu agradeço muito a participação de vocês no nosso segundo Papo Café e Lucros. Primeiro, eu queria agradecer muitíssimo ao convite de vocês e acho que um ativo que a gente não falou aqui, que para mim, na verdade, é o mais importante, é o conhecimento, né? Ele é o principal ativo, mais importante. Então, se você está aqui, está acompanhando isso e não começou a investir por medo, saiba que existem hoje diversas possibilidades de aprender sobre tudo isso. E, enfim, conte com o apoio aí de corretoras de valores. O mercado, de modo geral, a gente realmente está muito disposto a entregar informação de qualidade para o investidor final. Prova disso é o programa no qual a gente está aqui hoje. Então, é isso. O ativo mais importante que não pode faltar na sua carteira esse ano é conhecimento. Perfeito. Conhecimento e paciência. Paciência também é importante para o investidor. É um processo de longo prazo, é um trabalho de 10, 20, 30 anos. E agradeço muito, Giovana. Obrigado, Carol. E foi um prazer. Café também é bom, né? Para a pessoa ficar disposta e conseguir estudar, ler tudo, entender, né? Não, brincadeira, mas é verdade, né? Todos gostamos de um cafezinho, é isso. Hoje foi um cafezão. Bom, obrigada mais uma vez. Obrigada a você que está aí nos acompanhando. Lembrando sempre, vai lá, se você ainda não está seguindo, né, o investidor nas redes sociais, esse é o momento, vai lá, se inscreve no nosso canal e te espero no próximo mês, no próximo fechamento de mercado. Até mais!